Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Salmo de número 89, queridos. Salmo 89. Salmo de número 89. É um salmo longo, mas eu quero ler inteiro. Os versículos, na verdade, são pequenos. E alguns dividem esse salmo em dois. Mas, quando nós lemos, eu, pelo menos na minha forma de ler e perceber o salmo, eu entendo que ele não tem divisão. Ele é uma unidade. Ele é uma continuidade. Há todo um pensamento aqui que permeia o salmo inteiro. É uma unidade nesse salmo. Ele está falando do começo ao fim de uma situação perturbadora, de uma situação constrangedora, de uma situação que traz dúvidas e cuja resposta é difícil, é complexa. É um salmo de uma teologia, de uma dúvida teológica complicada, de uma tensão, de um dilema teológico complexo, e que por vezes, não somente lá atrás, o Etan Ezraíta, que é o compositor do salmo, se debateu com essa inquietação na alma, com esse questionamento na existência. Nós também nos debatemos com essa dúvida. O desconforto que ele vive lá, por vezes nós também vivemos aqui, quando cruzamos a nossa teologia com os fatos da vida, e algumas vezes parece não bater, parece não casar, parece não se alinhar, parece que a teologia não encaixa com a realidade. Então essa é a inquietação desse salmista, que na verdade, mesmo inquieto, não perde a fé. Etan só aparece uma vez na Escritura. A única referência a esse Etan que temos com este nome, Etan o Ezraíta, que é o compositor do Salmo, em 1 livro de Reis 4, quando o livro vai dizer que Salomão era mais sábio do que Etan. Então, o que significa que Etan era um sábio. A suspeita é que ele, na verdade, seja o mesmo personagem que o Jedutum, que a gente gosta de dizer que é o Jedutum. O Jedutum era um músico do templo. Então, nosso pastor aqui, músico, fica bem parecido lá. Era um instrumentista, um músico do templo do Senhor. Esse Jedutum, e pelo que tudo indica, Jedutum é o mesmo homem, é o mesmo personagem aqui do que Etan. É uma forma diferente de falar o nome dele. E esse Jedutum é um músico que parece também que perdura nos dias de Davi, é músico, companheiro de Davi, toca nos dias de Salomão, e já nos dias de Roboão, como ancião, é que ele compõe esse salmo. E a composição do salmo é num momento crítico, é num momento tenso, porque Salomão morre e Roboão, seu filho, ascende ao trono. E Roboão, quando ascende ao trono, tem uma dificuldade, ele instaura, por causa dele, se instala uma crise política na nação. Porque assim que Roboão é coroado como rei, ele é procurado por um grupo de representantes da nação, do povo, uma liderança popular que questiona com Roboão, dizendo que os impostos estavam muito altos, que a tributação estava muito pesada, e por causa da tributação, o povo estava gemendo, o povo estava com dificuldades de subsistência. Salomão, você se lembra, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Imagina o que era sustentar 700 cartões corporativos.
Cada esposa com um cartãozinho, comprando bolsa da Louis Vuitton, fazendo aqueles passeios no shopping, salão de beleza para 700 esposas, fora as 300 concubinas. Então imagina as contas do palácio como eram altas. O luxo em que Salomão vivia, os jantares, as festas, as recepções, as visitas das famílias, das esposas, das nações que as esposas representavam, porque eram casamentos políticos. Então, era caríssimo o palácio, o sustento do governo era pesadíssimo. E a política tributária de Salomão foi: a despesa do palácio aumenta, então sobe os impostos. Você já viu isso em algum lugar, não já? Pelo menos a turma vai dizer assim, ó, é bíblico, está na Bíblia, está vendo? Tem uns teólogos tortos por aí. Roboão recebe então a visita, a audiência, e na audiência eles dizem: Roboão, está pesado, abaixa os tributos, diminua impostos, e você vai ganhar o coração do povo. Roboão consulta os idosos dizem a Roboão: abaixa os impostos porque está muito pesado, a economia não vai para frente assim. Roboão consulta seus amigos, da mesma idade que ele, a juventude, a galera. Aí qual é o conselho da galera? Fala: que é isso, mano? Agora que você chegou ao poder, agora que nós vamos curtir, agora que é a nossa vez, que é isso? Aumenta os impostos para ter mais dinheiro, para que nós consigamos desfrutar também, como teu pai o fez. Roboão desprezou o conselho dos anciãos, como normalmente o jovem gosta de fazer, e acatou o conselho da galera, da juventude, seus companheiros. E ele disse que o dedo mínimo dele seria mais pesado do que o dedo mais grosso de seu pai. E ele disse: vocês têm que pagar mais impostos mesmos. Eu vou aumentar os impostos. E eu digo que o Roboão é o patrono da política tributária brasileira. Eles deviam fazer uma estátua a Roboão em Brasília, como símbolo da política tributária. Sempre alguém pensando em como aumentar impostos. Por causa dessa medida de Roboão, Jeroboão lidera o motim, e a nação se divide. 10 tribos seguem Jeroboão e formam um outro país, e formam uma outra nação ao norte, que se dissocia, que se separa de Israel, e chega a haver guerra entre os dois povos. E a partir de Roboão, você tem o reino de Judá, e você tem o reino de Israel. O reino do sul de Judá, Benjamim e Judá, e o reino do norte são as outras 10 tribos, estão por lá. A nação enfraquece, a nação é dividida. O que sobra? A nação de Judá, reduzida, um país pequeno, enfraquecido economicamente, enfraquecido espiritualmente. O reino do norte se perde rapidamente. Em cerca de 150 anos o reino do norte já não existe mais, porque caiu no paganismo, na idolatria, perdeu completamente a identidade como nação de Israel. Isso é uma tragédia. Agora nós precisamos entender o porquê da crise. Quando Etã compõe o Salmo está questionando exatamente o problema teológico dessa visão, ou dessa divisão, o problema teológico dessa crise que eles estão vivendo. Por quê? Olha só o que ele diz no Salmo: cantarei para sempre tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido. Jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade. Firmarei o teu trono de geração em geração.
Celebra aos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem no céu ou nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu a terra, o mundo, a sua plenitude, tu os fundastes. O norte, o sul, tu os criastes, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e direito são fundamento do teu trono, graça e verdade te pertencem. Juntos o 15, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória da sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos servos e disseste: a um herói concebi o poder de socorrer, do meu meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi meu servo, com o seu santo óleo, o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei na minha santidade: serei falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com teu ungido. Aborreceste a aliança do teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os teus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações, despojando-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da espada, e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderás tua ira, ou arderá tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Vamos juntos os 3 últimos versículos?
Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Este é um dos salmos masquil. São 13 salmos chamados masquil, que quer dizer salmo de ensino, salmo didático. Algumas bíblias no começo tem esse título, salmo didático de Etan. Salmo de ensino. O que é que esse salmo está então ensinando? Nós temos aqui uma crise que está sendo vivida, porque Deus, ao coroar Davi, faz uma aliança com ele, jura a Davi que sua descendência se assentaria no trono para sempre. E a partir da crise de Roboão, apesar de alguns momentos altos, de alguns momentos de triunfo e alegria na história da dinastia davídica, você vai perceber mais adiante na história, essa dinastia cai e falta um rei a Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o rei de Israel hoje? Quem é o rei lá da nação de Israel? Quando se visita Israel, nós temos a oportunidade de visitar, não o palácio de Davi, não o palácio de Salomão. Sabe o que é que tem no roteiro de um dos pontos do roteiro de visitas a Israel? O túmulo de Davi. E quando você chega no lugar onde é o túmulo de Davi, um lugar pobre, uma casinha pequena, não tem um palácio. Não é um negócio suntuoso, não é um negócio cheio de ouro. Mas o mais terrível lá é que quando você chega naquele lugar que seria a casa de Davi, que seria o palácio de Davi, não tem um trono de Davi naquele lugar, não tem um descendente de Davi assentado no trono. E a dúvida, o drama teológico aqui do Salmo é: Deus, o Senhor não disse que o descendente de Davi se assentaria no trono para sempre? O Senhor não disse na tua aliança com Davi que não lhe faltaria sucessão ao trono, que a sua casa seria firmada eternamente? Como o trono de Davi está vazio hoje? Como o palácio, a grandeza, a glória da dinastia davídica pode hoje estar reduzida a uma casinha com um túmulo escondido que você consegue ver por meio de uma janela através das grades? Por quê? Nós não podemos visitar um palácio grandioso, suntuoso, cheio de ouro, como nos dias de Salomão. Na aliança com Deus, se você ler o dia da aliança, quando ela é feita, lá atrás, versículo 4, ele faz menção a esta aliança, a esse trono de Davi. Livro de Samuel, Deus diz, versículo 12 em diante: teus dias se descumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o seu trono, ou o trono do seu reino, lhe serei por pai, ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites dos filhos dos homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, a ideia aqui é diferente. O tratamento com Davi seria diferente de Saul. Deus tirou o trono de Saul, só sobra um descendente de Saul chamado Mefibosete, que era um menino com deformações, porque quando a família foge para não ser morta, quando cai a dinastia de Saul, o menino é deixado cair e suas pernas são deformadas. É o único descendente de Saul que sobra. Agora, Deus está dizendo: Davi, não acontecerá a mesma coisa com a tua linhagem, não haverá essa mesma tragédia que houve com Saul, mas agora,
Etã está vendo a decadência da dinastia de Davi. Alguns vão dizer que foi lá na época da queda de Jerusalém. É um outro personagem. Pior ainda, está vendo Jerusalém destruída, Jerusalém em ruínas, a cidade santa arrasada, os muros caídos, o palácio real derrubado e o rei deposto. Como, Deus? Como? Aqui nós temos tensões. A primeira tensão é entre o ideal e o real. A primeira tensão é entre aquilo que é ideal, aquilo que a gente idealiza. Lá no Éden nós temos um ideal, uma aliança feita. Se comer da árvore da vida, você vai ter vida eterna, você não morrerá. E enquanto não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você poderá comer da árvore da vida. Você poderá comer desse fruto que cura tudo, que rejuvenesce, desse fruto que mantém a juventude, desse fruto que não deixa adoecer. Olha a corrida maluca da humanidade atrás de uma vacina contra o Covid. Vacinas por toda parte. Milhões em jogo, bilhões em jogo, por causa de uma vacina, por causa de um vírus, que se pegar em todo mundo, nem mata todo mundo. Mata uma parte, uma fração da população. Mas nós já fomos infectados com um vírus no Éden, cuja vacina era comer da árvore da vida. Não haveria morte. Mas a humanidade se separou de Deus, perdeu acesso à árvore da vida. O ideal de um lugar onde a humanidade vive eternamente, de um lugar que não tem doenças, de um lugar que não tem morte, que não tem envelhecimento, é destruído. O real hoje é que nós estamos num mundo cheio de vírus. A palavra vírus vem do latim, veneno. Cheio de venenos. A ideia é assim porque o vírus mata sorrateiramente, como um veneno posto na comida que a pessoa come e nem sabe o que é, e ele começa a ter efeitos dentro do corpo e de repente ela passa mal e morre e nem sabe o que foi. Então ele fala de um vírus assim, mas a realidade do mundo é essa: está cheio de vírus, está cheio de bactérias, está cheio de ameaças, está cheio de problemas, de violências. O ideal é do fracasso. Adão e Eva fracassaram no Éden. Davi fracassou na aliança. Davi não cumpriu a aliança com Deus. Davi ensoberbeceu. Davi começou a acumular esposas. Ele se casa com 8 mulheres e depois ainda toma a mulher de um outro homem. Davi envaidece, manda fazer o censo porque acha que a força está nele, e a praga vem em Israel por causa do seu comportamento. Davi se perde completamente como contraparte da aliança, porque o ideal não corresponde ao real. O real é uma humanidade falha, fracassada. Nós temos então essa tensão entre a fidelidade de Deus e a infidelidade humana. Deus é fiel. Deus chega a perguntar: eu vou enganar Davi? Eu por acaso vou ser falso com Davi por alguma razão? Eu por acaso vou mentir a Davi? Versículo 35, uma vez que eu jurei por minha santidade, eu jurei que a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Deus diz: eu seria falso no juramento a Davi? Não. Mas Davi, como contraparte do pacto, do casamento, Davi adultera, Davi trai, Davi viola a aliança, Davi quebra o pacto, Davi desobedece. O filho de Davi, Salomão, se torna promíscuo, se torna materialista, se torna idólatra, casa com esposas idólatras, mulheres feiticeiras, vindas trazendo suas religiões e crenças, seus ídolos, e constrói estátuas dentro de Jerusalém. Roboão, o rei playboy, que sobe os impostos para curtir a vida e divide a nação, o rei irresponsável. E nós enxergamos um claro declínio da linhagem de Davi, um claro declínio da dinastia de Davi. Uma tensão entre fidelidade de Deus e a infidelidade dos homens. Não conseguem ser fiéis.
Os homens não conseguem ser fiéis, não conseguem cumprir outra parte da aliança. Israel não consegue ser fiel. Eles recebem a lei, eles recebem os mandamentos. Nós costumamos dizer os 10 mandamentos. Os judeus, a liderança da nação, transforma Levítico, Deuteronômio, transforma tudo que está escrito ali em 613 mandamentos. Manda fazer uma roupa com franjas, né? Cada franjinha, cada trancinha da roupa é um mandamento. E um bom judeu pega uma daquelas franjas e levanta e diz: aqui é não adulterarás, aqui é não matarás, aqui é não dirás falso testemunho, aqui é uma ordem do dízimo, aqui é a outra ordem. E eles conseguiram listar 613 ordenanças que um bom judeu cumpriria cada uma delas como parte da aliança, mas só que nenhum judeu consegue cumprir aqueles 613 mandamentos. E daí nasce o farisaísmo, que é: a gente finge que cumpre. Uma das formas de fingir era colocar a roupa. Quando você olhava para ele, quando Jesus pergunta para aquele judeu: você sabe os mandamentos? Ele diz: eu sei, Senhor, olha aqui, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus diz: excelente, para tirar um 10 agora, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem me segue. Ele se retira triste, porque era dono de muitas riquezas, e um dos mandamentos, e aliás, a síntese dos 613 mandamentos era: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame Deus mais do que casa, do que bens, do que família, do que cônjuge, do que a vida. Ame Deus acima de tudo. Se necessário for, morra por Ele, porque Ele é a coisa mais importante para você. Ele não conseguia cumprir isso. Ele não conseguia cumprir essa outra parte da aliança. Por isso a aliança precária, por isso a aliança violada. E aí, nós temos aqui a última tensão, que é a tensão entre o temporal e o eterno. Esse é o grande problema, essa é a chave para a compreensão do Salmo. Qual é a crise aqui do Etan? O Etan, ele começa cantando, dizendo: cantarei para sempre tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações tua fidelidade, pois disseste, a benignidade está fundada para sempre. O Etan enaltece a fidelidade de Deus, ele aponta aqui para a fidelidade de Deus, ele aponta aqui para a singularidade de Deus, dizendo: quem é comparável ao Senhor? Ele diz: ninguém é fiel como o Senhor é fiel. Ele aponta aqui no Salmo para a verdade de que Deus é justo. Ele diz: justiça e retidão são a base, são o fundamento do teu trono, Deus. Ele aponta aqui para a soberania de Deus. Ele controla o mar, ele controla Raabe. Raabe aqui, é bem interessante essa palavra, porque quando fala Raabe, a gente logo pensa na prostituta, né? Raabe. Mas Raabe significa mar, significa essa ideia, da ideia dessa imensidão. E Raabe tanto pode ser uma referência ao Egito, como por causa do exército numeroso como o mar, como o caos. Raabe tem a ver aqui com as águas revirando, com uma tempestade no mar, aquele mar caótico, aquele mar sombrio, aquele lugar de morte. A palavra quer dizer grandeza, largura, a imensidão do mar, mas ele está dizendo: Deus, o Senhor é soberano, o Senhor governa sobre o caos, as ondas, o mar, as ondas batendo, espumando, aquele caos que ninguém controla, que nenhum navio suporta, mas Deus chega no meio do mar e diz: acalma, e aquele mar tempestuoso, aquele mar caótico se transforma num lago tranquilo. É por isso que quando Jesus acalma a tempestade, Jesus se levanta no barco e diz: mar, aquieta, vento, para. E o vento para na hora, e o mar acalma na hora. Os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está dizendo dentro daquele barco, naquela hora, que Ele é esse, acerca de quem o Salmo 89 fala, que diz que ao mar Ele amaina, Ele acalma, Ele aquieta.
e aquele mar bravio, tumultuado, espumejante, se torna num lago tranquilo, gostoso de velejar. Ele está dizendo: Deus é soberano, o Senhor tem o poder de fazer isso com a vida pode estar um caos, a vida pode estar completamente desordenada, mas Deus é poderoso para reordenar, Deus é poderoso para chegar no meio do caos existencial e ordenar ao mar: acalma, sossega, para, quieta toda a agitação, e a alma quieta, e a vida justa. Ele diz, ele canta que Deus é soberano, ele canta essa justiça de Deus. Deus é incomparável em sua majestade, em sua sabedoria, conhecimento, em seu poder, em sua justiça, em sua paciência. Deus é incomparável em seu amor infinito, Deus é incomparável em sua grandeza, Deus é incomparável em sua misericórdia, Deus é incomparável em sua soberania, governando todas as coisas. Ele diz: quem no céu é comparável a Deus? Nenhum anjo, nenhum ser, não há nada. Por mais que eu pense, quem é Deus? Nada se compara a Ele. Deus é diferente de tudo que você puder imaginar. Daí a teologia dizer que Deus é transcendente. Deus é transcendente, Deus transcende. E aliás, eu gosto sempre de dizer isso: se você estudar os mais de 10 mil deuses que existem no mundo, a única divindade que transcende a razão humana é o Deus da Bíblia. Mãe Shiva é do tamanho da Bíblia, Dagon é do tamanho da cabeça humana, não da Bíblia, né? É do tamanho da cabeça humana. Mãe Shiva é do tamanho da cabeça humana, Dagon é do tamanho da cabeça humana, todos os Baais são do tamanho do pensamento humano, são projeções de homens, de reis, de governadoras. O único Deus que transcende o raciocínio humano é o da Bíblia, porque não há nada que se compara com Ele. Ele não parte de nenhuma comparação, Ele não parte de nenhuma referência. Não há nada na terra semelhante a Ele, não há nada no céu semelhante a Ele, para se comparar a Ele. É por isso que você vai encontrar deuses com cabeça de cobra, porque eles estão dizendo: esse Deus é como uma cobra. Você vai encontrar deuses com cabeças de dragão, porque eles vão dizer: esse Deus é como um dragão, esse Deus é poderoso como um dragão, esse Deus é poderoso, pode matar como uma cobra, esse Deus é forte como um leão, esse Deus é forte e grandioso como um elefante, cheios de braços. Mas o Deus da Escritura não é forte como nada que existe na terra. Ele é muito mais além daquilo que existe na terra. Não há nada no céu e na terra que você compare com esse Deus. Não há ponto de referência para você partir, porque toda a criação é um cisco comparado com o Criador. A última das tensões desse salmo é o temporal e o eterno. A crise de Etã só tem para ele sentido, só tem para ele a lógica por causa da teologia da aliança. Ele está dizendo: Deus não bate, Deus está estranho, porque o Senhor disse que se Davi transgredisse, o Senhor teria misericórdia, o Senhor o abençoaria, o Senhor ainda assim cuidaria dele, a minha mão será firme, o inimigo não vai prevalecer, a minha fidelidade, a minha bondade hão de acompanhar, versículo 24, para sempre. Porém ele é a minha mão, ele me invocará, e eu vou ouvir. Jamais, versículo 33, retirarei dele a minha bondade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. A sua posteridade durará para sempre, ele será estabelecido para sempre como a lua, fiel como testemunha no espaço. Versículo 37, e aí no 38 ele faz uma curva, ele derrapa, ele diz assim: mas o Senhor o repreendeu, o Senhor repudiou, o Senhor o rejeitou, o Senhor se indignou com o teu ungido. Aborreceste a aliança com teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando por terra. O reino acabou, a dinastia acabou, não há uma monarquia davídica hoje estabelecida. Como Deus? Como pode ser, Senhor? E aí as perguntas: até quando? O Senhor vai esconder para sempre? Arderá a tua ira como fogo sobre a monarquia de Davi? Lembra-te, Deus, como é breve a existência, nós morremos, nenhum ser humano
escapa a morte vem, atinge todos nós, e ele então pede: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como trago no peito a injúria dos muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado. E ele termina o salmo dizendo: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. E aqui está a chave, o para sempre. Ele tem que entender que Deus é eterno e não temporal. E quando Deus faz uma aliança com Davi lá atrás, nas palavras do texto de Samuel que lemos, Deus disse: Davi, eu selo uma aliança com o teu descendente. A aliança não é com Davi, a aliança é com o descendente de Davi. E o descendente de Davi é o ungido de Deus. A palavra ungido, hebraico Messias, Machia, grego Christos. Por isso que é importante você entender que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. A promessa, a aliança não é com Adão, a aliança não é com Abraão, a aliança não é com Israel, a aliança não é com Davi, porque Davi não pode cumprir o outro lado da aliança, porque Israel não pode cumprir o outro lado da aliança, porque os homens são infiéis. Gênesis 15 nos conta o dia que Deus fez aliança com Abraão. Deus disse a Abraão: vamos fazer uma aliança, aliança eterna. Você vai pegar animais, 3 animais, e vai cortar no meio. Põe uma metade de cá, uma metade de lá. Esse era um jeito de selar uma aliança. Cortava os animais no meio, metade para cá, metade para lá. Uma parte da aliança entrava no meio daqueles animais, ia e voltava. Aí a outra parte entrava e voltava no meio daqueles animais. E assim estava celebrada uma aliança inviolável, uma aliança inquebrável. Assim como não daria para reunir, ajuntar aqueles animais de novo e devolver-lhes a vida, era impossível quebrar aquela aliança, ela é inviolável. Essa aliança é imprescindível. Então Abraão está ali, todo contente, feliz, fará essa aliança na expressão mais forte de uma aliança entre duas pessoas, passar entre os animais. Abraão prepara os animais, parte aquele novilho, metade de cá, parte aquele cabrito, metade de cá, metade de lá do cordeiro, e ali Abraão está esperando que Deus desça, e ele, Abraão, passaria entre aqueles animais, e Deus passaria entre os animais, e ele finalmente teria uma aliança eterna com Deus. Deus não aparece, o tempo vai passando, fica escuro, trevas, o texto diz que trevas densas, quase dava para pegar, toma conta daquele lugar. As trevas são tão fortes que Abraão não consegue ficar em pé. Quando apaga totalmente, há um desequilíbrio do cérebro, perdido até se relocalizar. Abraão fica assim tonto, desorientado, perdido, e de repente ele vê uma tocha de fogo. Aquela tocha de fogo vem, desce, vem na direção dele, passa por ele, entra no meio daqueles animais, e passa e volta, e Abraão diz: é Deus, agora é minha vez. E quando Abraão tenta levantar, ele não consegue, ele está prostrado, e aquela tocha entra mais uma vez no meio dos animais e volta. E aí a cena toda desaparece. Talvez Abraão a princípio tenha ficado assim: meu Deus, eu perdi a chance, eu podia fazer essa aliança com Deus, era o que ia resolver minha vida de uma vez por todas, mas eu não consegui entrar, que tolo sou eu, que fraco sou eu, perdi a grande oportunidade da minha vida, podia ter feito o pacto com Deus, a aliança, mas eu não consegui. Mas irmãos, mais tarde Abraão entende que Deus não fez uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, se você for fiel, eu serei fiel. Abraão, se você cumprir a parte do trato, eu vou abençoar você continuamente. Mas se você falhar comigo, eu vou destruir você. Abraão entendeu, ele não podia cumprir o outro lado da aliança, ele não podia ser a contraparte da aliança. E Deus, quando entra no meio daqueles animais, vai e volta novamente. Deus está fazendo uma aliança consigo mesmo, de que ele abençoaria Abraão. Deus diz: Abraão, eu vou representar você na aliança, e assim eu vou abençoar você com toda certeza. É isso que cada crente
crente precisa entender, cada cristão precisa entender que ele não é o outro lado da aliança. O outro lado da aliança é Cristo Jesus, o Messias. Deus se fez carne, Deus se fez homem para ser a contraparte da aliança, porque Abraão fracassaria, porque Adão fracassou, porque Israel fracassou, porque Davi fracassou, mas Jesus não fracassou. Jesus cumpriu completamente as cláusulas da aliança, e por fidelidade a aliança é inquebrável. Davi tem agora sim um descendente que se assenta no trono. O erro está na geografia. Nós não vamos encontrar o palácio do descendente de Davi em Israel, em Jerusalém, na cidade de Davi. O trono do descendente de Davi está no meu coração, está na tua alma. O trono do descendente, o reino eterno, como ele disse, o meu reino estará em vós. O reino dele é eterno, nós somos os súditos, e o reino dele está sendo construído, e esse reino é eterno. Deus não estava fazendo uma aliança com Davi, Deus estava fazendo uma aliança com o descendente de Davi, que haveria de nascer, e que já nasceu, e que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora estamos numa aliança com Deus, e essa aliança é que nos sustenta, mesmo quando ficamos confusos diante dos fatos da vida. Você precisa lembrar, Jerusalém está sendo destruída, o palácio destruído, a monarquia davídica destruída, mas a aliança com Deus continua de pé. Deus é fiel, porque fará os dois lados da aliança, o meu e o seu, e garantirá que nós seremos salvos. Para concluirmos aqui, eu estava há 15 dias atrás no sítio do presbítero Azor. Nós fomos para lá pegar jabuticaba, porque nós queríamos encher umas caixas de jabuticaba, fazer as sacolinhas para missões, e os irmãos levarem a jabuticaba gigante lá do sítio dele, né? Cada jabuticaba parecendo uma laranja. E estávamos lá pegando jabuticaba, gigante mesmo. É uma qualidade lá diferente. E fomos lá pensando assim, vamos encher as caixas. O Joel, animado, pegou umas 10 caixas. Enchemos o porta-mala, cedão, 6 horas da manhã, fomos para lá. Quando chegamos lá, sexta-feira, as abelhas, marimbondos, tinham infestado o pé de jabuticaba. Aí você pegava 10, sobrava uma ou duas. Aí ficamos com aquele monte de caixa. Pegava, a hora que você passava a mão, pegava mais marimbondo e abelha do que o jabuticaba, né? Você jogava na caixa, vinha. E o pé alto, eu estava numa escada, lá no alto, tentando achar umas melhores, lá no alto, na ponta do pé. E a escada rodou. E quando a escada rodou, eu estava com uma caixa, custei encher aquela caixa. E eu comecei a cair, e eu pensei, não vou largar a caixa. Trabalhão desse, não vai cair. E enquanto nós já tínhamos ajuntado algumas caixas lá embaixo, as vacas vieram, e a vaca foi dentro da caixa e deu uma bocada, ela ainda destruiu. Concorrência geral, abelha, vaca, tudo. E a escada ainda cai, tudo cooperando. Falei, porque é para missões, né? E aí eu comecei a cair lá do alto daquele pé. E eu segurei no galho, para não cair, segurando a caixa. E eu vim descendo, batendo em galho, e de repente eu travei. Porque um galho entrou entre meu dedo e a aliança. E eu fiquei pendurado pela aliança. Cheguei em casa com a mão toda esfolada, arranhada, o dedo quase quebrado. Esse daqui já foi outra coisa, foi a porta do armário lá em casa que quase cortou aqui. Mas cada dia um dedo, né? Já tem um ditado, um dedo de cada vez. Todos não. Esse foi sexta agora, o outro foi na outra sexta. Quando eu cheguei em casa com a mão esfolada, sem aliança no dedo, tive que tirar o dedo, começou a inchar. A Márcia falou assim, está vendo a importância da aliança? Ela que te sustentou. É isso mesmo. Às vezes nós machucamos, caímos, somos feridos pelas contingências da vida, pelas quedas, pelos tropeções, pelas falhas, mas somos sustentados pela aliança. Porque as duas partes da aliança são fiéis e vão cumprir até o fim a aliança que Deus fez conosco. Esse é o salmo da aliança. Deus jurou, está de pé. Ainda que tropecemos da nossa fraqueza, nosso representante Jesus, fiel até o fim a essa nova aliança, você está seguro nela.
A aliança te sustenta diante da morte, da dor, do sofrimento, da angústia. Quanto mais você entender que tem uma aliança com Deus, mais firme você estará. O Senhor te abençoe com plena consciência da aliança com Deus, da qual você faz parte. Como Abraão, que não é a outra parte, é Deus. E nós estamos na mesma aliança com Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Amém.